esses temas, né? O que é que a gente ganha tendo um GT desse dentro do ANDES e trazendo ele para dentro da ADUF, né? Então, nesse sentido, esse é um GT que eu diria que ele atravessa os outros. É tanto que quando eu fui para o GT-HMD, eu questionei muito os outros materiais que a gente produziu lá, porque eu disse, olha, inclusive no GT-HMD não tem muita gente de etnias diferenciadas, né? A grande maioria é gente branca, né? Então isso, tem pouca gente negra lá, né? E eu disse, olha, eu acho que a gente poderia fazer um encontro das coisas. Que memória é essa que a gente quer preservar, né? De que memória a gente está falando? Aí eu questionei um pouco isso, e estava acontecendo no mesmo dia a reunião, então eu fiquei dividida, porque eu fui para lá, mas não podia ficar nos dois GTs, ou ficava em um ou ficava em outro. E acabei ficando no de História e Memória por conta de que eu sou historiadora e também já estou nele há mais tempo, muito mais por isso, né? E depois encontrei os colegas e as colegas no corredor e eles ficaram me cobrando, mas rapaz, se nem viesse, eu disse, porque eu tive que fazer uma escolha. Né? Então, na hora da escolha, acaba sendo ruim. Então, também não deu para a gente mandar duas pessoas, que é o ideal, para que os GTs tenham realmente, entrem e consigam trazer capilaridade nas entidades, nas sessões. Né? Eu acho que isso é muito importante. Esses GTs, eles contribuem imensamente para todo o plano de luta hoje, dentro do ANDES. Eu diria que, assim, a pauta, por exemplo, que a gente discutiu hoje, agora no 44º Congresso, teve muito daquilo que foi construído ao longo do ano dentro dos GTs. Né? Então, assim, política de formação sindical, muita coisa que foi do GT foi para dentro do Congresso para a gente tomar decisão. Né? O GT Verbas, GT Carreira, que foram temas bastante discutidos durante o ano e que precisava levar para a gente estar tomando decisões no Congresso, né? Que é o espaço em que a gente delibera. Então, assim, esse GT, a gente está convidando para o debate para poder criá-lo aqui, para a gente oficializar, né? A gente começou uma conversa com alguns colegas, e inclusive assim, a ideia da gente não é que ele fique só entre docentes. A gente quer ampliar um pouco isso. Né? Por conta de que assim, a gente tem uma necessidade muito grande na UFCG de tratar desses temas. Entre os técnicos, entre os discentes, entre nós docentes, obviamente, né? Então, para que o sindicato também ele possa dar essa contribuição para além do próprio corpo docente, né? E conseguir ir agregando as pessoas para cá. Então, fico feliz que estou vendo gente, que a gente ficou insistindo, venha, porque tinha gente que dizia, não vou não, porque eu não sou professor, não sou professora. Teve colegas técnicos, né, que eu fiquei chamando também, e alguns justificaram que não ia poder hoje, mas que tipo, quer vir em outro momento, então isso é importante. Então agora, sem muitas delongas, eu vou convidar as colegas, os colegas para compor aqui a mesa, né? Vou começar convidando pelo quem é de fora, né? Para a gente fazer aquilo do de fora para o de casa, do mais longe para o mais perto. Vou convidar aqui a Emanuele, que vem representando o ANDES e é nossa colega. Vou fazer uma rápida apresentação. A Emanuele é do ANDES, né, diretora do ANDES, é da Regional Nordeste 2, né, então ela está aqui representando o ANDES e é do GT, né, vem representando também o GT Nacional. Vou convidar a Ariosvalber Oliveira, né, que é classicamente a pessoa que tem dado grande contribuição nos cursos de ERE, né, nesse debate de etnias aqui dentro, e participou de várias comissões de heteroidentificação aqui na UFCG. Né, é um membro externo, mas está sempre aqui. Né, eu digo a ele que assim, só está faltando realmente ele entrar como professor, né, porque é o membro externo mais interno que a gente tem. Então, Oswaldo é também historiador e é educador, né, doutor em educação, então acaba indo para as duas coisas, né? E é líder do movimento negro de Campina Grande. Vou convidar a professora mais distante, né, Keila, que é mais distante de mim do que Juciene. Vou convidar primeiro Keila, né, que é da unidade. Ela é da unidade de educação, mas não quer dizer que ela não seja tão próxima. Ela é historiadora também, né? Então, assim, foi mais para a gente ir pelos mais distantes. Deixa eu esperar a cadeira.
Vamos precisar de uma cadeira, né? Pega no mato, obrigada. Eu acho que é porque eu vou sair. É por isso que essa cadeira não foi colocada. Porque eu só vou chamar vocês e desapareço na sequência. Mas você é debatedora. Não, eu me sento aí e depois eu venho pro debate. Não, mediadora. Eu doido para sair. Bem-vindos, viu, Jeane e Raif, né? Estou muito feliz de ver vocês aqui. São nossos colegas da UAEB, né? Fico feliz de tê-los por cá. Insisti muito, né? Vivo insistindo para vocês irem para cá. Vocês já nem aguentam mais me ver. Onde eu encontro, ei, Raif, ei, Jeane, bora. Né? E agora eu vou convidar a colega de departamento do PPGH, Jussiene, né, que é também pesquisadora. Sim, eu não disse isso. Eu vou dizer isso, né? Porque chamar as pessoas assim aleatoriamente é ruim. Eu disse sobre Emanuele, né, que ela está aqui nessa condição de representante do ANDES, que trabalha no GT, né, que está aí nesse debate já há um tempo. No caso de Ori Oswaldo, além dele ser do movimento negro, ele é um estudioso também da área, né? Então, tem estudos específicos, né, em nível de mestrado, doutorado, em que ele também estuda esse assunto, né, questão étnico-racial. E no caso de Keila, né, a gente a chamou, sobretudo, pelo debate que ela faz da questão de gênero e da questão etária, né? Essa questão da terceira idade, ela coordena a Universidade da Terceira Idade, e esse é um GT que também tem esse tema atravessado, ainda que não esteja nas letrinhas. Né? Tem outra coisa também que a gente discute nesse GT, que é a questão do capacitismo, que também não aparece nas letrinhas ainda. Porque haja letrinha, viu, para a gente colocar o nome do GT, né? Antigamente, inclusive, tem gente que já se irrita quando a gente diz o GT das letrinhas, porque não sabe dizer, de tanta letrinha que já tem, né? Mas, assim, é também o GT que articula o debate sobre capacitismo, etarismo, né, questão de prisão. Então, tem vários assuntos, para além desses que aparecem nas letras. E Jussiene, que é pesquisadora dos indígenas, é uma mulher indígena e pesquisadora também dos indígenas, né, tem tese sobre o assunto, tem um trabalho junto com o pessoal potiguara de Bahia da Traição, né, inclusive atua diretamente na licenciatura indígena, né, desde que começou essa licenciatura. Então, Jussiene tem uma grande atividade junto às questões indígenas, além de ter representado a OSCG, e claro, não é só representando a OSCG, fez parte, né, da Comissão Nacional das Questões Indígenas, que ela depois pode, na fala, trazer isso também. Então é isso. Então a gente tem uma mesa de pessoas que estão ligadas diretamente ao tema, né? Eu estou aqui nessa mesa mais por ser presidente da DUF, né, mas eu coordeno o curso de ERE na unidade de História desde 2013. Então, desde 2013, a gente tem curso de aperfeiçoamento e de especialização em educação étnico-racial. E estamos, de novo, pleiteando uma turma pequena com 200 cursistas. Viu? A gente está querendo só 200, né, para a especialização. A gente está pouco ousado, né? E aí quem está aqui sentado está no curso também, né? Só não é Emanuele, né? Porque senão a gente arranja mais serviço para ela ficar em Campina. Mas assim, muita gente que está aqui, inclusive, está envolvido também, né, nesse curso. Bom, então eu vou agora passar a palavra, acho que a gente começa com a Emanuele, né, que é a pessoa de mais distante. Vamos por ordem geográfica, e não tão geográfica, né, mas um pouco. E aí a gente passa para ti, mano. Tu quer esse microfone ou outro? Esse aqui é mais tranquilo, né? Fica parado. Pode ser, mas eu preciso Quanto tempo botar para aqui o cada nada show? show. Marinaldo, quanto tempo para cada show? Olha, eu estou sem relógio, acho que 20, né? 20 minutos. 20 Pra minutos ir? é um bom tempo, pessoal. Tá bom, né? A gente gosta de 20 minutos para cada um. Né? Eu acho que a ideia também é abrir para o debate. Ela precisa ligar o notebook. Ela tem que entrar aí. Não, vou dar uma bolsa. As cadeiras estão mesmo. Tem foto pra ali, assistindo. É porque ela vai botar. Eu já perdi a bolsa. Sim, esse pra cá?
ela vai passar coisa o quê? Ela vai passar coisa, então a gente tem para a plateia, né? Melhor não ficar aqui. Para a gente poder ver também. Senão a gente não vê não. Só botar a minha água aqui que eu já bebi, não tá misturando. Esqueci de dar o nome. Foi? Não tem problema não, só que... Por mim não. Pois é, acho que para quem vê também. Boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Eu sou Emanuela Monteiro. Sou professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas moro em João Pessoa. Minhas companheiras são daqui, né? Eu sou uma mulher lésbica, aí eu fico brincando com o pessoal que eu digo que eu sou a cota sapatão da diretoria dos 35, né? É bem isso, eu sou a cota sapatão da diretoria. E eu estou enquanto segunda VPR da Regional Nordeste 2. Eles não sabem o que é VPR. Tá, segunda vice-presidente da Regional Nordeste 2. O Andes, Sindicato Nacional, tem 12 regionais. Então, a regional que eu estou, enquanto segunda pessoa dessa regional, tá? As duas primeiras pessoas, primeiro e segundo VPR, são quem de fato compõe a diretoria que a gente chama administrativa, né? Que está nas reuniões, que participa das coordenações dos GTs, que também coordena os setores e também se faz presente nas encarregaturas. Essa é a estrutura do Sindicato Nacional. A Regional Nordeste 2, que é a que eu faço parte, ela congrega 3 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, tá? Então hoje a composição que a gente tem, ela realmente congrega esses 3 estados, ela tem uma representatividade desses 3 estados. E aí eu vim aqui fazer um diálogo, né, bater um papo com vocês sobre o nosso GT, o GT-PCE-GDS, que é também conhecido como GT das Opressões, e trazer um pouco da história do GT e do que a gente vem fazendo, tá? E aí eu estou aqui representando a coordenação desse GT, as minhas valorosas companheiras, né? Porque como elas mesmas já disseram, nós somos uma comuna, então a gente divide as atividades, né? Para que todas também possam participar e para mim ficava mais perto. Também porque eu estou nessa regional. Bem, inicialmente a gente vai ter, aí eu não sei se todo mundo sabe disso, a gente teve um congresso em que não foi aprovado a política de cotas, né? A adesão do sindicato à política de cotas, em 2004, tá? Então, a partir disso, e isso foi bem polêmico, né? A partir disso, foi que se deu a criação de um GT, de etnia, gênero e classe, para discutir a possível adesão do Andes, né? Do sindicato da categoria, tá? A política de cotas para entrada nas universidades, como uma forma de democratizar o espaço.
E aí, em 2010, né, a gente tem a aprovação dessa política de cotas no 20º Congresso do ANS, que ocorreu em Belém do Pará. Em 2012, a gente tem um primeiro Seminário Nacional de Reparação e de Ações Afirmativas. E aí, em 2015, é que a gente vai ter uma mudança, uma modificação na nomenclatura do GT. E aí, a meu ver, não foi só uma mudança na nomenclatura do GT, mas uma mudança na concepção também do GT. Marinalva fez falar as questões etárias. As questões etárias, o etarismo também está presente, embora não esteja nas letrinhas, né? Mas quando a gente vai discutir uma docência anticapacitista, né? Uma política anticapacitista para o nosso sindicato, também está diretamente relacionada com o etarismo, assim como toda a discussão de gênero, como, né, a colega também vai trazer. Então, a gente tem a redefinição desse GT, e aí, a meu ver, também passa a ter um nome mais coerente, vamos assim dizer, né? Grupo de Trabalho de Política de Classe, Etnias, Gênero e Diversidade Sexual. Porque não é só a questão de agregar outros segmentos historicamente marginalizados. E aí aqui eu também estou falando, né, como uma mulher lésbica, não só isso, mas também no sentido de dizer que perceber a diversidade, a pluralidade, a paleta multicor da nossa categoria não é uma prática identitarista. Pelo contrário, a gente tem que pensar a categoria concretamente e não abstratamente, mas sempre com um corte de classe, sempre a partir de uma crítica anticapitalista. Então é nesse sentido que esse GT articula as opressões. Em seguida, nós temos o primeiro Seminário Nacional Integrado do GT-PCE-GDS do ANS, que ocorreu em Pelotas. Então, de 2013 a 2015, nós não tivemos nenhum evento, né, que foi, de fato, operacionalizado pelo GT, por esse GT. E aí, em 2017, foi criado esse seminário, esse primeiro Seminário Nacional Integrado, e ele passou a ser bianualmente, de 2 em 2 anos, tá? Então, de 2 em 2 anos, nós temos esse seminário integrado. Em 2019, nós tivemos o lançamento de uma cartilha, né, de combate ao racismo no Rio de Janeiro. E aí, também queria frisar que todas as cartilhas, todas as nossas cartilhas, estão no site do ANS, disponíveis, tá? Em 2023, nós tivemos um Seminário Nacional sobre abolicionismos penais, poder punitivo e sistema de justiça criminal, que foi realizado em Aracaju, Sergipe. Tivemos também uma edição da revista Universidade e Sociedade, também sobre essa temática. Em 2024, foi aprovado no Congresso de Fortaleza uma campanha, né, que agora faz parte da agenda, da pauta política da agenda do sindicato, que é a campanha Sou Docente Antirracista. Aí aqui já vai entrar um pouco a partir dessa nova diretoria, tá? Em 2025 a gente teve o 4º Seminário Integrado do GT-PCE-GDS, que ocorreu em abril na ADUSP, tá? Em São Paulo. Em 2025, nós tivemos a co-organização, o ANDES participou, na verdade, o GT-PCE-GDS, né, representou o ANDES como co-organizador da 2ª Marcha de Mulheres Negras. Nós tivemos, se não me falha a memória, 19 ônibus, tá, que saíram de todas as regionais, porque algumas regionais tiveram mais de um ônibus, tá? Por conta também do tamanho, da amplitude, né, da regional. A marcha contou com mais ou menos uma estimativa de 300 mil mulheres de todo o território nacional. Então, nós tivemos uma delegação, né? Nós tivemos uma delegação que foi organizada e financiada pelo ANDES, por meio do Fundo Único, tá? Dos recursos do Fundo Único. E saiu até uma carta muito bonita, né, que da coordenação do movimento, né, do Fórum de Mulheres Negras, agradecendo ao sindicato pela contribuição e pelo processo, né, de coorganização da marcha.
Aí a gente fez também produzir material, né, blusas e bolsas, enfim, para distribuir. Em 2025, a gente teve a aprovação do protocolo de combate, prevenção, enfrentamento e apuração do assédio moral e sexual, racismo, LGBTfobia e qualquer forma de discriminação e violência, no 43º Congresso do ANDES, tá? E aí, eu também faço parte do setor das IESMs e IDES. Então, há uma conversa, né, por meio das coordenações dos setores com as representações, as entidades, no caso, né, vinculadas às universidades dos respectivos setores, para que possa ser implantado nas universidades, que possa ser discutido nos conselhos superiores a implantação desse protocolo, tá, como uma forma como uma política mesmo de enfrentamento e de combate à violência e a todas as formas de assédio e violência, né, que ocorrem nas universidades. Agora, no último congresso, nós tivemos o lançamento da cartilha, eu até trouxe, ela está na minha bolsa, né, da cartilha Docência Sem Barreiras, uma cartilha anticapacitista do ANDES, tá? Que é o lançamento aí mais recente. Então, a gente também, enquanto GT, tem feito, né, reuniões e articulações com outros GTs. GTPE, que eu também faço parte, que a minha área de estudo é política educacional, eu sou pedagoga e sou da área de política educacional, pesquisadora da área de política educacional, e o GT Carreira, justamente para discutir essa especificidade dos docentes e das docentes que são cuidadoras também, né, e toda essa discussão do anticapacitismo, como isso reverbera diretamente na carreira e nas condições de trabalho. Então, todas essas discussões elas têm sido feitas em reuniões conjuntas com outros GTs, que vêm se articular, né, nesse processo de discussão e de enfrentamento desses desafios. Então, aqui são pautas que fazem parte do nosso calendário de lutas do sindicato, anualmente. Esse calendário de lutas tanto advém de resoluções congressuais, como também das discussões que são feitas nos plenos do GT. Ou seja, é uma construção pela base, é uma construção coletiva. Então, a gente tem no dia 17 de maio, Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Temos 17 de outubro, né, o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral e Sexual nas Universidades, IEFs e Cefetes. Temos o Dia Nacional de Combate ao Racismo nas IES. E aqui, né, uma foto da Letícia, maravilhosa, tá, que também coordena esse GT, no nosso 3º Seminário Nacional Integrado, tá? E aqui, né, essa foto maravilhosa com esse leque que é famoso, né? E aqui algumas publicações, na verdade, as nossas cartilhas, né, que são algumas das publicações do nosso GT. Aí tem a cartilha de combate ao racismo, a cartilha contra todas as formas de assédio, defesa dos direitos das mulheres, dos indígenas, dos negros e das negras e da população LGBT, o protocolo, tá, de combate ao assédio, e a última cartilha, que é essa, uma cartilha anticapacitista do ANDES. E aqui o seminário integrado, né? O seminário integrado, ele, que é bianualmente, como eu acabei de dizer há pouco, ele articula o seminário de ações afirmativas do ANDES, o seminário de mulheres do ANDES, o seminário de diversidade sexual. E aí, a gente também tem ocupado os espaços, né, com símbolos de lutas, que aí vem em forma de bandeiras. Inclusive, os membros da diretoria do 35, eles têm esse kitzinho dessas bandeiras. A gente recebe, né, justamente para nos momentos de mobilização e tal, a gente não ter só a bandeira clássica, mas a bandeira que traga a representatividade de todas as pautas que o sindicato defende. E aí, né, já indo finalizando, já indo para o final da fala, geralmente eu costumo falar demais, mas hoje parece que eu vou ser bem, né, pontual.
Todo professor e professora fala demais. Eu sempre falo demais. Então, esse debate sobre gênero, raça e diversidade não é um debate identitário, é um debate, é uma pauta da ordem do dia. Nós precisamos pensar a classe trabalhadora como uma classe diversa, como uma classe heterogênea, como uma classe que tem as suas singularidades. E pensar isso, olhar para essa singularidade, torna possível o atendimento das especificidades. E claro, é uma forma também de combater diretamente o discurso meritocrático. Porque se nós defendermos que a classe trabalhadora ela é igual, que ela não tem corte de gênero, que ela não tem corte racial, que ela não tem corte étnico, que ela não tem corte de orientação sexual, a gente pensa essa classe abstratamente. Consequentemente, não vamos poder pensar políticas específicas para o atendimento das necessidades dessa classe que é tão diversa, que é tão plural. Então, pensar a classe concretamente, pensar a classe sociohistoricamente, de modo a poder atender às necessidades e, claro, combater as formas de opressão, as formas destas opressões dentro e fora dos nossos espaços de trabalho. E claro, na sociedade também, Por isso que nós colocamos aqui de que classe trabalhadora nós estamos falando. A própria foto já vai trazer também uma certa diversidade em relação a essa classe trabalhadora. E aí, Marinalva, aquela sua fala do GT HDMD, o GT de História e Memória, realmente eu acho que a gente tem que ter essa representatividade dentro dos GTs, porque isso também é simbólico. É por isso que quando eu chego aqui como uma mulher branca, eu também vou me identificando. Digo, olha, eu sou a Copa Sapatão da diretoria. Porque eu acho que só a presença já é impactante, visualmente. Então a gente tem que dizer também a nossa especificidade, eu acho fundamental. E eu acho que ocupar esses espaços e trazer essa diversidade na representatividade é muito importante. Então aqui eu coloquei, já para encaminhar para o final da minha fala, as outras atividades que nós temos realizado durante esse período. Os plenos do GT, reuniões conjuntas com outros GTs. Nós tivemos também uma mesa que tratou sobre, mesas na verdade, porque não foi só essa, mesa sobre política de cotas nos concursos públicos. Aí contamos com a presença do Opará, da Ana Luísa, que fez uma discussão brilhante, inclusive foi aprovado, conforme eu vou até mostrar aqui a seguir, no nosso plano de lutas do GT, uma colaboração do Opará, desse observatório, com o nosso GT, justamente para poder respaldar a nossa luta em prol da implantação das ações afirmativas. Mais de 80% dos professores que lecionam nas universidades públicas são brancos e brancas, E isso é impactante. Então, essa discussão é da ordem do dia. E aí nós tivemos também a participação na Marcha Trans, a coordenação do GT foi, e nós, o sindicato, financiou por meio do Fundo Único 2 ônibus, que saíram de 2 regionais. Uma da Regional Nordeste 3, que foi um ônibus de Salvador, e um ônibus que saiu do Rio, para vir para a Marcha Trans. Que foi aquele dia que teve o raio que atingiu 30 bolsominions assim de uma vez, mas quando a Marcha Trans foi sair, o céu estava limpo, estava aberto, nem choveu. Foi Yansan, Yansan foi maravilhosa lá. Botou os bolsoninhos para correr e ainda queimadinhos ainda. Bem feito, E aí eu falando com uma companheira do GT, ela disse, eu disse, alguém morreu? Aí ela disse, olhou assim pra mim, por que tu tem pena? Ela disse, tu tem pena? Eu disse, claro que não, só tô perguntando, claro que não.
Ó, esse aqui é o plano de lutas, tá? A partir das resoluções que foram aprovadas no 44º Congresso que aconteceu agora em Salvador. Ainda não saiu, né? Ainda está sendo organizado todo o nosso plano de lutas a partir das definições, das deliberações do Congresso, tá? Mas isso aqui é uma síntese para orientar aí a coordenação. Então a gente vai ter, nesse calendário sindical de abril ou julho, muitas atividades, tá todo mundo enforcado, né? A gente vai ter uma articulação institucional, que são reuniões bilaterais, em 24/3, uma audiência com a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e em 24/4, reuniões estratégicas com o OPARÁ, tá? E com a Associação Brasileira de Pessoas Negras. A gente vai ter o pleno do GTPC-GDS em Brasília, 24 e 25 de abril, e nós vamos contar com 3 mesas, né, que vão se distribuir durante esses 2 dias. Uma mesa sobre letramento racial, desafios nas bancas de heteroidentificação, uma mesa sobre docência sem barreiras, acessibilidade e anticapacitismo, direito ao cuidado, e uma, por fim, a mesa 3, enfrentamento aos assédios, violência e feminicídio nas IES. Vamos também, né, a coordenação também vai ter uma representatividade no COPEN, tá? Trazendo aí um debate sobre o papel do sindicato no combate ao racismo e nessa ativação da lei de cotas raciais. E, por fim, agora para finalizar de verdade, isso aqui foram os eixos estratégicos recortados a partir do nosso plano geral de lutas definidos no 44º Congresso. Então, o eixo 1, acessibilidade linguística e direito dos docentes surdos, defesa das cotas raciais, reparação e combate às burlas, eixo 3, políticas de diversidade, trans e travesti, enfrentamento ao feminicídio e às violências como o eixo 4, e o eixo 5, famílias atípicas, cuidado e anticapacitismo na carreira, e por fim o eixo 6, que articula conjuntura, justiça climática e lutas transversais, que traz uma análise da conjuntura vinculada à defesa dos serviços públicos, à revogação do arcabouço fiscal e a lógica, né, que privilegia o pagamento da dívida externa, a rejeição à reforma administrativa e também pautando aí a justiça climática como uma questão de sobrevivência dos segmentos historicamente marginalizados, tá? Bem, é isso aí. Eu queria agradecer imensamente o convite. Queria dizer que nós temos muito orgulho desse GT. Eu realmente acho que ele é um dos GTs mais importantes do Andes. E eu acho que eu posso falar isso porque, mesmo que eu tenha entrado há pouco tempo, eu estou no GTPE, que é o GT mais solicitado e que é o coração do sindicato. Todavia, o GT que, de fato, né, faz uma melhor síntese do que é a nossa categoria é o GTPCE-GDS. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam trazendo essa discussão para cá, tá? Como uma forma também de reverberar sobre a universidade, né, combatendo aí todas as formas de assédio, de violência e, claro, o preconceito, tá? Então, agradeço imensamente, quero dizer que foi uma imensa satisfação estar com vocês aqui na noite de hoje. Obrigada. Posso tirar aqui? Agora... Tu vai usar? Não. Então será você agora. Então eu vou pra cá, né? Ele não vai usar nada show. Mas já que a gente fez isso, não ficar dúvida. Cada vez que tem que falar, a pessoa fica aí sozinha. Boa noite a todos, todas e todes. Dizer da alegria de estar aqui. Agradecer pelo convite, professora Mário Nalva.
e dizer que é uma alegria sem bordas aqui estar nesse espaço, revendo professores e professoras que hoje são colegas de pesquisa, de estudos, ex-alunos, né, que hoje são colegas de docência, como Erasmo, e dizer que eu vou fazer aqui uma fala, respeitando o tempo estipulado, até para abrir espaço para as professoras que vão seguir o debate, e abrir também a discussão para o público, né? Então não é uma tarefa tranquila você sintetizar um debate tão caro para as ciências sociais, que são as questões raciais, né? Quiçá talvez seja o tema mais estudado das ciências sociais aqui no Brasil, pelo peso da cultura negra, da presença negra no processo formativo do Brasil e da nossa sociedade. E aqui eu falo, né, meu nome é Oswaldo Souza Oliveira, eu sou militante do movimento negro há mais de 20 anos e sou pesquisador da temática. Então aqui eu falo num duplo movimento, um movimento de pesquisador, mas um movimento de militante, e um militante que foi educado pelo movimento negro, né? Eu gosto sempre de lembrar aquele conceito da Nilma Lino Gomes, né, da educação, que é o movimento negro educador, né? Esse movimento negro que educou uma geração de pessoas que se tornaram pesquisadores, e um movimento que continua educando a sociedade e as instituições. Então falar de um tema desse tão complexo, tão profundo, em 20 minutos é um desafio, mas eu fiz aqui um roteiro, né, para tentar compartilhar algumas reflexões que eu acredito que sejam interessantes a partir dos movimentos, né? A gente refletir sobre as permanências, né, dessa problemática do racismo no Brasil, pensar os avanços que nós tivemos no sentido das políticas públicas e repensar possibilidades futuras, né? E aí eu sempre fico refletindo nesse movimento, né? Eu milito há mais de 20 anos, né? E eu sou de uma geração que acompanhou o final dos anos 90, um momento que nós militávamos, brigando por espaço para debater nas universidades, nas escolas, até que esse tema entra na agenda do Estado, da educação, e aí é outra luta para essa temática ser institucionalizada, e é outra luta para garantir os poucos avanços que foram conquistados. E aí me impactou muito a brutalidade da morte da doutora Andréa Dias, no Rio de Janeiro. E me impacta muito a aceitação, né, esse pacto, né, o pacto de como a sociedade brasileira permite e banaliza uma morte tão brutal como da doutora do Rio de Janeiro, uma mulher inocente, uma trabalhadora, e morta por forças de segurança do Estado. Então isso revela que no Brasil o racismo é tão perverso que uma das instituições que mais agride a população negra é o próprio Estado, né? E aí você remete, e aí me veio uma reflexão de fundo daquele conto do Machado de Assis, um conto publicado em 1906, não sei se vocês conhecem, mas quem não conhece eu recomendo a leitura, O Pai contra a Mãe, que é um texto lindíssimo, na verdade é um tratado etnográfico que o Machado faz dos horrores da escravidão e da aceitação, esse pacto social de banalização da morte da vida negra. E aí aí nós passamos, e me remete também aos anos 40, aquele movimento de Abdias, né, que ele denunciava o delito de ser negro, né, Sônia? Exato. Ser negro no Brasil é um delito, você corre risco de vida. E o que fica são essas permanências e esse pacto, né, esse pacto de permissão, né, essa banalização, né, ou como diz a Cida Bento, né, esse pacto da branquitude, né? E isso é muito impactante, porque nós militamos, vamos às escolas, tem leis, surgem cotas, mas essas problemáticas elas vão
permanecendo, elas vão sendo retroalimentadas. E isso só demonstra a relevância desse debate, a importância desse debate. Eu lembro também um caso bem emblemático da primeira lei antirracista no Brasil, de 1950, né? Que foi a partir de uma dançarina norte-americana, a Kathleen Durham. Ela veio se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo, era uma grande estrela internacional, e ela foi proibida de se hospedar, né, num hotel de luxo de São Paulo, né? Isso gerou uma grande repercussão, né? E aí surgiu a primeira lei antirracista, né? Uma lei extremamente problemática, mas que foi fruto também do movimento negro da época. Aí, em 2022, uma biomédica negra, né, a Lili Vitória, vejam, 72 anos depois, né? Ela, uma biomédica pós-doutora, enfim, um currículo acadêmico rico, né? Uma profissional com artigos publicados em várias revistas internacionais, ela é convidada para participar de um congresso em São Paulo e é reservado um hotel de alto padrão. E essa pesquisadora, a Lili Vitória, ela igualmente é proibida, é vedada a hospedagem a ela. Isso tem uma grande repercussão, uma mulher que tem um senso crítico, denuncia a imprensa, mas percebam, 72 anos depois, né, na mesma cidade, no mesmo país, e a mesma problemática, uma experiência semelhante. Então isso faz refletir o problema da linha de cor, né? Como esse problema ele é permanente e ele é brutal, né? A professora colocando, né, a questão do número de professores negros nas universidades, e é muito impactante, por mais que você estude, né, por mais que você debata, visualizar isso é muito impactante. Eu, apesar de 20 anos de movimento, dessa coisa toda, ano passado eu participei em uma semana eu tive duas experiências muito impactantes. Eu fui convidado para participar de uma conversa num curso de psicologia da Facisa, né? E recebi o convite da professora Carla Borba, e um público majoritário de pessoas brancas, né? Dois estudantes pardos e nenhum preto, né? Isso foi na terça, inclusive Sandro foi comigo nesse debate, e na sexta eu recebi o convite para falar na escola Paulo Freire, presídio do Serrotão, né? É uma escola estadual com 60 estudantes, né, que são apenados, né? E um verdadeiro navio negreiro, né? Pretos e pardos, né? E evidentemente você não pode tirar fotos, né, por questão jurídica, né? Você não pode nem entrar com o celular. Então essa linha de cor da desigualdade, da violência no Brasil, e por isso que ganhou grande força a ideia do racismo estrutural, né? Que ganhou força a partir do livro do Silva Almeida, publicado em 2019, mas não só o livro, né? Mas já entra numa nova sociedade, na era digital, né? Porque esse debate ganha fôlego não apenas pelo livro, mas pelas palestras no YouTube, que geraram milhões e milhões de visualizações e que potencializou esse conceito para a sociedade. Evidentemente que é um conceito que já existia antes do Silva Almeida, né? Está presente no Florestan Fernandes, no Clóvis Moura, na própria agenda do movimento negro, mas reforça a ideia do enraizamento dessa problemática, dos dados de uma problemática que é enraizada em todas as instituições, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com o professor Antônio Baruti, da UFPB, que coordena as políticas de cotas da UFPB, e nós estamos organizando um livro que está para sair agora sobre bancas de heteroidentificação. Sônia. Isso, exatamente. E ele me confidenciando as dificuldades de manter uma política de acompanhamento na universidade. Então eu trabalho no município e sinto as mesmas dificuldades, né? O quanto trabalhar essa temática é uma temática difícil, o quanto esse racismo se reverbera nas instituições. E é de se pensar, até a proposta que
a partir desses dados, desse racismo que é estrutural, que se reproduz nas instituições, né? E que é permanente, né? Ele é diário, né? Vide o que aconteceu agora aqui no Catolé com um menino, né? O porteiro, né? Ele estava saindo do trabalho e foi abordado pela polícia, passou um dia preso e, coincidentemente, né? Fecha e abre aspas, por engano, né? Quer dizer, então isso é uma problemática diária e em todas as esferas. Da esfera da autoestima, da esfera da violência, da aceitação do debate, né? Quanto custou, né? Quantos momentos eu estive aqui, com o professor Luciano Mendonça, com outros tantos, debatendo a política de cotas, na época que ainda estava se discutindo, e auditórios esvaziados, né? Ou seja, esvaziados representa que não é um debate importante, né? Que não é relevante. Então, essas permanências impõem reflexões para pensar o presente e o futuro, porque é uma problemática muito difícil, muito enraizada e que afeta todas as dimensões da existência do homem e da mulher negra. Evidentemente que os homens e as mulheres, os pretos e as pretas, sofrem muito mais, e as mulheres muito mais, porque se soma outras manifestações de opressões. Mas é impressionante essas permanências. E aí eu vou dar um relato pessoal, né? Eu tenho 42 anos, né? E quando eu era adolescente eu tinha muita dificuldade em compreender essa ideia do cabelo ruim, né? Eu tenho um cabelo crespo, curtinho, né? E gostava muito de futebol. E na época o grande astro era o Ronaldo Fenômeno, né? Era o nosso ídolo. E ele dizia que raspava o cabelo porque o cabelo dele era ruim. E o quanto eu adotei por muito tempo essa ideia, né? Foi o movimento negro que tirou essa concepção equivocada. Porque o racismo também tem efeitos terríveis no campo da psicologia, do homens e das mulheres, negros e negras. As inseguranças, os estereótipos que são reproduzidos constantemente, diariamente, da família à escola, da escola à loja, à vida cotidiana. E eu tenho uma filha de 4 anos e há 2 semanas ela tem um cabelo encaracolado, o cabelo. Eu digo, Camila, seu cabelo está tão lindo. Esse pai, mas eu queria ter o cabelo de princesa de Letícia. Eu digo, por quê? Porque o cabelo dela é de princesa. Eu queria ser igual a ela. A Letícia é a prima dela, que é uma menina branca, do cabelo liso. Veja, uma criança de 4 anos que já internaliza o racismo, né? O quanto isso me causou grande impacto pessoal. Quer dizer, eu sou uma geração que fui afetado, temos muitos avanços, e minha filha de 4 anos me fala, me compartilha essa fala. Então, isso demonstra que o drama do combate ao racismo é muito perverso no Brasil. Por quê? Nós estamos numa quadra histórica de crise, né, de crises de várias ordens sociais e econômicas. Demonstra-se que os dados ditos, e que todos nós sabemos que a problemática Jucine permanece, e é dramático por quê? Porque, Marinalva, nós temos ainda que lutar pelos direitos que nós conquistamos. O pouco que foi conquistado, nós temos que defender com todas as nossas forças. Veja que a cota está sendo judicializada, as cotas raciais em vários estados. Existe um movimento de deputados que estão judicializando a legalidade das cotas. Veja que a garantia do ensino da história e da cultura afro-brasileira está sendo questionada. Existe um projeto de lei, né, questionando. Então, esses avanços que nós tivemos, que o Estado brasileiro começa a adotar no início do século XXI, né, a partir da Conferência de Durban, a partir da pressão dos movimentos negros, como a Marcha de Zumbi dos Palmares em 95, né, que os movimentos negros conseguem levar 30 mil militantes para Brasília, e o Fernando Henrique recebe uma comissão
e aí o Brasil assinou um tratado em 2021, o Estado brasileiro se comprometendo a adotar a política de ações afirmativas. Aí nós tínhamos a Lei 10.639, que impactou o currículo, né? É inegável o impacto dessa legislação no currículo da educação básica. Vide a semana já com... Quem conhece a educação básica, né, Cristiano? Quem está na educação básica sente os efeitos. Interpelou também as universidades, as faculdades que tiveram que preparar material, abrir pós-graduações, abrir campos de estudos. As cotas raciais, que ao fim e ao cabo tornaram-se subcotas, né? Se você analisar mais detidamente, com um pouco de atenção, as cotas raciais no acesso ao ensino superior são subcotas, né? Aí tem a lei federal, que adota as cotas no acesso ao concurso público federal. O Estado da Paraíba, nós temos uma lei estadual que reserva cotas raciais, mas é uma cota atrelada ao social, à renda, à lei estadual. Outra grande conquista foi o Estatuto da Igualdade Racial, ao indicar que a população negra é a soma dos pretos e dos pardos. Isso é um dado muito importante. Mesmo reconhecendo a legitimidade do debate sobre os pardos, dos movimentos intelectuais indígenas, pesquisadores indígenas, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial ser aprovado e colocar que a população negra são os pretos e os pardos, foi muito impactante, porque isso gerou a possibilidade de viabilidade dessas políticas de ações afirmativas, tanto no ensino superior, quanto nos concursos a nível federal e estadual. Porque até então não se tinha, o Estado brasileiro não se tinha esse reconhecimento de quem era a população negra no sentido dos direitos, né? Então isso foi uma conquista. O relator do Estatuto foi o Paulo Paim, né? Um grande militante, inclusive ele é relator de um projeto de lei do homicídio racial, que é um debate que tem que ser feito, né? Da mesma forma que existe feminicídio, existe o homicídio racial. Pessoas que são mortas por serem negras, né? Basta você ler O Pai contra a Mãe, ler O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório agora, que é relatado no caso real. O caso do Edivaldo Rosas, né, um músico lá do Rio de Janeiro, foi metralhado com mais de 100 tiros pelo Exército, né? E até hoje não houve um pedido de desculpa da instituição, ao contrário, né? Defenderam até as últimas consequências, que não foi um problema. Então, veja o drama, né? Já para encerrando aqui, nós temos esses avanços pontuais que são significativos, Eu acredito que a gente tem que ter um debate da justa medida, né? A gente não pode descartar esses avanços, né? É um tema que ganhou espaço no debate público. Você pega, por exemplo, hoje o VAR, né, o Valor Aluno Resultado do Fundeb, embora seja uma política, na essência, contraditória, né, a avaliação externa do SAEB, mas ao impor o condicionante da redução da desigualdade racial e social para recurso, impõe o debate, ou seja, as redes municipais e estaduais têm que prestar atenção quem são seus estudantes negros e quem são os estudantes de menor nível socioeconômico. As cotas raciais, inclusive as pesquisas mostram isso, um impacto positivo, tanto no ingresso da graduação, na pós-graduação, quanto na docência, em que pese nós estarmos muito longe daquilo que é necessário. Então, todos esses avanços têm que se lutar para se manter. Essa é a primeira luta, é tentar sobreviver, é tentar manter essas poucas políticas que foram conquistadas, porque existe um ataque permanente a elas, existe uma luta permanente para tirar a legitimidade. E essas políticas, elas não são suficientes. Então, olha o drama, né? Essas políticas, elas não são suficientes, porque os dados de desigualdade demonstram que a desigualdade no Brasil tem cor, tem uma linha de cor, a desigualdade, a violência, a mortalidade, o racismo enquanto aspecto psicológico, né? Até na questão da crença, né? Até hoje,
os povos de terreiro, né? Os adeptos das religiões do axé, das religiões afro-ameríndias, são brutalmente violentados na sua prática sagrada, né? São campos, são espaços sagrados que são escondidos, os seus adeptos não podem sair na rua normalmente, como outras religiões. A mortalidade de jovens negros, né, que no Brasil são dados de genocídio, de guerra civil. Então veja, esses dados, esses avanços são insuficientes, mas a nossa luta, Jucena, é para manter esses poucos avanços e ir mais à frente, né? E como é que nós vamos mais à frente? Na minha concepção, é perceber, ter um equilíbrio analítico, né, de perceber os avanços, de reconhecer esses avanços. O debate da representação é muito importante, nós não podemos descartar de um todo, mas essas políticas não são suficientes. E nós não podemos perder nunca a noção de associar a luta racial à luta de classe. Nós não podemos, em hipótese alguma, cair na armadilha de achar que a luta racial por si vai garantir mais conquistas. E essa é uma armadilha do sistema capitalista, porque essas políticas elas são absorvidas pela ordem neoliberal e pelo próprio Estado. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que garantir esses avanços pontuais, mas nós temos que lutar para aprofundar mais conquistas. E essas conquistas só serão conquistadas se nós não podemos perder de vista que a luta contra o racismo é uma luta de classe. É uma luta contra a ordem econômica que impõe essa desigualdade brutal e violenta sobre a população brasileira e, sobretudo, sobre a população negra. Lutar contra o racismo é lutar pela permanência das cotas, mas é lutar por mais investimento às universidades públicas. Lutar contra o racismo é exigir que tenha no currículo da educação básica o direito ao ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, mas é lutar que a escola pública não seja mais submetida a políticas nefastas como a avaliação do IDEB e do SAEB. Lutar contra o racismo é garantir esses espaços, mas é garantir um projeto de escola integral de verdade. Uma escola integral onde as escolas tenham vestiário, lazer, quadras, condições efetivamente de incluir a população a um projeto de educação para a emancipação. Então, lutar contra o racismo é lutar por esses direitos, mas é lutar por políticas emancipatórias. Então, dito isso, eu agradeço a atenção e é isso. Em 2 minutos, pô. Boa noite, gente. É interessante quando a gente vem para uma mesa, eu mesma já reorganizo minha fala 1000 vezes. Porque a gente organiza um determinado formato e quando encontra os colegas, vem outras provocações, vem outras temáticas e a gente é afetado. Mas eu tinha sugerido a Manalva o título da minha fala, a pedagogia do afeto dos corpos menorizados, né? E aí pensando nessa questão mesmo do afetar e ser afetado. Sobre a minha trajetória de gênero, eu estudo as questões de gênero desde o final do século XX, quando eu fiz o mestrado em História na UFPE. Na época que eu quis estudar as questões da mulher, porque não se chamava gênero, até foi dito que eu não poderia, como historiadora, que seria um assunto de sociólogo, mas eu insisti, como eu sempre fui muito rebelde e teimosa, eu acho que isso é um assunto de historiador também. E aí tive a oportunidade de ter a orientação do professor Durval Muniz, que me orientou com muita propriedade, mas sem me colonizar também, porque eu acho que a orientação não é colonização.
a orientação e a mediação pedagógica, né? Então, na época eu fiz um mestrado em História na UFPE, tinha me formado em Direito e nunca tinha servido para nada o meu diploma, até porque eu sempre tive uma leitura muito crítica do direito positivo. E aí eu fiz uma análise do discurso da justiça com relação às mulheres paraibanas antes de 60 e depois de 60, no sentido de perceber até que ponto a chamada revolução sexual, né, aquele paradigma da revolução sexual, tinha reverberado aqui no estado da Paraíba. E aí, quando eu comecei a pesquisa no fórum, foi bem interessante, porque até uma colega minha do curso de Direito, ela trabalhava no fórum, e eu não estava achando os documentos, né? Aí ela chegou e disse, olha, Pedro, tem uns documentos lá no fórum que eu achei muito parecido com você. Eu disse, foi. Umas ações lá da justiça que falam das mulheres virgens, devolvidas. Eu digo, é isso mesmo, era meu tesouro de pesquisa. E aí eu encontrei processos da vara de família, das décadas de 50, 60, 70. E nesses processos, como ainda não existia a lei do divórcio, então as mulheres eram devolvidas aqui no estado da Paraíba. Eu fiz essa pesquisa em Campina Grande, João Pessoa, tanto no fórum daqui como no fórum de lá. Então eu encontrei muitos processos que as mulheres eram devolvidas porque não eram mais virgens pelos maridos, né? E aí eu percebi como era algo até risível naquele contexto, né, final do século XX, era até risível as mulheres serem devolvidas porque não eram mais virgens. E aí dentro desse estudo, né, eu fiz também pesquisa, entrevistei mulheres advogadas, juízas, promotoras, fiz um levantamento também estatístico do índice de mulheres operadoras do direito, pegando 50, 60 e 70. E no final da minha pesquisa, o que é que eu percebi? Eu percebi que a nossa sociedade, daquele momento histórico, era uma sociedade extremamente ambivalente. Uma sociedade que tinha vivido essa revolução dos costumes, mas de uma forma muito contraditória e conservadora, assim como existia a partir de 70, né, e final de 70, com o divórcio. Muitas separações, muitos divórcios, as pessoas também casavam muito. Então a nossa sociedade capitalista moderna, ela é uma sociedade imersa em contradições, a gente sabe disso, nós somos contradição em todas as áreas, né? Na política, na economia, nos costumes. E aí, quando eu voltei, que eu sou professora de História do curso de Pedagogia, é um curso predominantemente de mulheres, não é à toa que Pedagogia, Enfermagem, são cursos predominantemente femininos. Eu comecei a trabalhar essas questões de gênero dentro do curso de Pedagogia. A perguntar por que essas mulheres eram professoras, mulheres professoras. A gente sabe que esse trabalho do cuidado foi construído historicamente como lugar das mulheres. E nesse contexto também eu encontrei a professora Benedita Cabral, professora aqui da UFCG, que ela foi pioneira nos estudos sobre velhice e envelhecimento humano. E nós ministramos uma disciplina, ela é, né, socióloga aposentada. A gente ministrou uma disciplina de Gênero, Família e Gerações, do curso de Pedagogia Noturna. E nessa experiência do diálogo entre Gênero, Família e Gerações, a professora Benedita pontuou um estudo que ela fez com Alda Brito da Mota, na Bahia, sobre as famílias onde as mulheres, avós, eram provedoras, famílias populares nordestinas. Quando ela falou nessa temática, e eu estava querendo sair para o meu doutorado, eu fiquei muito afetada com essa estatística. E aí eu me senti movida a fazer um trabalho de investigação a partir das próprias alunas de pedagogia. Eu pedi que elas fizessem um levantamento de cada uma de um município aqui da Paraíba. Todas eram professoras, que foi naquele momento que o curso noturno daqui foi criado para as mulheres, não só mulheres, professores que eram leigos, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, e tinham prazo para ter o diploma. E aí todas eram professoras, todas estavam em sala de aula. Então eu pedi para elas fazerem um levantamento estatístico das crianças que moravam com os avós, que eram seus alunos. Fiz também esse levantamento aqui no município de Campina Grande, fui na Secretaria da Educação. Eu lembro bem quando eu cheguei lá, a supervisora disse:
como assim? Eu queria fazer um levantamento do número de crianças que moram com os avós. Era um assunto muito estranho. Era um assunto que ninguém queria saber. Não importava, né? Mas para mim importava. E ela disse, tá bom, eu vou fazer. Depois, isso era uma época que as pessoas ainda telefonavam umas para as outras, ela telefonou para mim. Disse, professora Keila, eu estou espantada aqui. Mais de 400 crianças que estudam na escola pública moram com os avós. E aí foi quando eu comecei a elaborar o meu projeto para o doutorado. Tentei o doutorado em História na UFPE, mas o projeto foi aprovado, mas na entrevista não entrei. Mas aí eu fui aprovada no doutorado em Sociologia, fiz meu doutorado em Sociologia na UFPB, João Pessoa. E essa pesquisa foi uma pesquisa-ação, né? Tanto que para mim hoje é muito difícil trabalhar com uma pesquisa sem ser uma pesquisa mais engajada. Na época a gente já tinha criado o PIAT, que é o Programa Interdisciplinar de Apoio à Terceira Idade, aqui na UFCG, eu, a professora Carmen, a professora Benedita e a professora Rejane. Então eu criei um projeto, mesmo afastada oficialmente do doutorado, eu nunca me afastei da universidade, porque como era uma pesquisação, a minha pesquisa do doutorado, eu fiquei trabalhando com os estudantes de História e do curso de Pedagogia, que foram os pesquisadores comigo. A gente fez uma pesquisa aqui no bairro do Pedregal e em João Pessoa, no bairro São José. Porque o bairro São José é fronteira com o bairro de Manaíra. E o bairro do Pedregal é fronteira com o bairro de Bodocumbo. E eu tanto morei na fronteira de Campina Grande, como eu morei na fronteira de João Pessoa. Então, que eu me intitulei de pesquisadora de fronteira. Então, são bairros muito estigmatizados. Tanto o Pedregal como o bairro São José são bairros que são estigmatizados. Em Campina Grande, Pedregal e João Pessoa, o bairro São José. E aí, quando eu comecei essa pesquisa, além da gente desenvolver uma pesquisa nas casas dessas mulheres pobres, negras e idosas, já entrando na questão da interseccionalidade, nessa época não existia esse conceito de interseccionalidade, mas são corpos atravessados por várias formas de opressão, né? E a opressão de classe, a opressão etária, a opressão de gênero e a opressão de raça, né? Então, além da gente fazer esse trabalho nas comunidades, ouvindo essas avós, a gente fez um trabalho nas escolas de educação para a diversidade. E aí a gente foi discutir as diferentes famílias que esses estudantes tinham. Quando eu fui ver a ficha de matrícula, para ver quantas crianças moravam com os avós, nenhuma criança morava com os avós. O documento oficial não permitia que eu chegasse até essas mulheres. Aí o que é que eu fiz? Eu fui para a sala de aula com os pesquisadores que estavam comigo e a gente foi perguntar às próprias crianças: quem é que mora com os avós? E as crianças foram dizendo: olha, eu moro. Todas as crianças que disseram que moravam com os avós, moravam com os avós. E a gente foi lá conferir na comunidade. O endereço de bairro mais popular geralmente não é muito, né, dentro da arquitetura urbana capitalista, né? Então, para achar um número não é tão fácil, mas a gente conseguiu chegar a essas mulheres. E eu acho muito importante falar dessas mulheres, porque são mulheres que estão sendo grandes protagonistas na sociedade contemporânea. Essas mulheres, elas estão impedindo que muitas crianças sejam desinteressadas, muitas crianças não sejam crianças sem família, são muitas mulheres. Essas mulheres são idosas, sozinhas, doentes, pobres e estão cuidando dos netos e bisnetos. Muitas mulheres cuidam até de bisnetos. Teve uma senhora que eu entrevistei lá em João Pessoa e eu perguntei a ela, eu comecei a perguntar, eu entrei realmente na biografia dessas mulheres, né? Porque se a gente quer ver as diferenças, a gente tem que conhecer a história de vida, gente. Não tem como você trabalhar diversidade, diferenças, subjetividades, se você não quer conhecer o outro. A gente tem que estar disposto a conhecer a história de cada pessoa. E quando eu perguntei qual é o seu sonho, ela disse: minha filha, meu sonho era voltar para o sítio. Porque muitas pessoas que moram nessas comunidades, a gente sabe, os bairros populares, né? Eles migraram do campo para a cidade,
para buscar melhores condições de vida e, na maioria das vezes, não foi o que encontraram. Meu sonho hoje era voltar para a minha terrinha, plantar. Aí eu disse, por que a senhora não fez isso? Ela disse, e eu ia jogar um menino no rio, quer dizer, o rio ali, Jaguaribe, né? Que em torno ali do, que hoje é o shopping Manaíra, né? Então, assim, essas mulheres, elas são tão importantes quanto invisibilizadas socialmente, porque elas são trabalhadoras do cuidado. Então, assim, quando eu vi na redação do Enem, falando sobre a importância das mulheres que cuidam, eu fiquei muito feliz, fiquei muito esperançosa, porque agora eu vou chegar até essas, porque essas não são vistas. E as pessoas não têm a dimensão da relevância social do trabalho dessas mulheres, de adotarem informalmente essas crianças pobres, sustentarem, porque elas são provedoras e cuidadoras, né? Então, entra aí a questão de classe, sim, entra a questão do dinheiro certo, né? Tem uma antropóloga que fala sobre isso, que ela estuda os pobres no sentido antropológico também, Cíntia Sartre. E ela diz, o dinheiro certo é fundamental nas famílias pobres. Essas pessoas, elas vão ficar junto de quem tem, por menor que seja, o dinheiro certo. Então, essas pessoas idosas que têm ou aposentadoria ou aquele BPC, né, você veja como a situação das pessoas vulneráveis é sempre complicada. Porque ao mesmo tempo que trouxe o dinheiro certo para essas mulheres, sobrecarregaram essas mulheres. Porque aí as famílias começaram a abusar financeiramente dessas mulheres. E aí, a partir dessa pesquisa que eu fiz, eu sempre gostei de trabalhar muito com história local. Eu sou uma historiadora e gosto muito de trabalhar com a história do tempo presente e com a história local. Eu me apaixonei pela história dos bairros populares. E aí, quando eu voltei do doutorado, eu comecei a desenvolver também o trabalho do PET, né, o PET Educação. Foi quando eu mandei um projeto em 2010, surgiu um edital para criar a PET que não fosse PET de curso, era o PET interdisciplinar. E aí, na ocasião, eu fiz o projeto do PET Educação, Conexões de Saberes, que a professora Juciana até deu seguimento. E nesse trabalho que eu desenvolvi durante 6 anos, eu voltei para as comunidades. E aí eu estou ressaltando isso porque eu quero também mostrar que, além dessas mulheres idosas, cuidadoras, provedoras de netos, eu encontrei, gente, uma liderança feminina nos movimentos sociais urbanos que também é invisível. Você vai estudar a história dos bairros de Campina Grande, dos bairros de João Pessoa, os movimentos de ocupação. Quem estava na frente? As mulheres. Eram as mulheres. Então, essas mulheres têm um protagonismo intenso na vida pública e na vida privada. Então, nesse livro aqui, até tem um artigo meu, que é um livro que a gente organizou sobre a história de Campina Grande, eu e meu companheiro, que eu coloquei, mirem-se no exemplo das mulheres malvinenses. Porque a história das Malvinas, para mim, eu acho que todo movimento social, movimento docente aqui, todos os movimentos sociais deveriam chamar Dona Rivalice Sobreira para ensinar o que é se organizar coletivamente. O que eu aprendi com essa mulher sobre o movimento social, a liderança que foi essa mulher. E eu sempre perguntei a ela, até no documentário que a gente produziu, Malvinas, a Arte da Resistência, tem esse documentário no YouTube. Eu perguntei à Dona Rivonice, Dona Rivonice, o que foi que juntou vocês? Porque, sinceramente, até hoje, quase vai completar 33 anos, né? Você também, Luciana, aqui na UFCG. Eu fico me perguntando, por que nós, professores universitários, não conseguimos nos juntar? Estudamos tanta teoria marxista, crítica, revolucionária. Como é que vai fazer a revolução se não consegue se juntar? E Dona Rivonice disse, Dona Rivonice, o que foi que fez vocês se juntar? Porque a gente não consegue se juntar. A gente fica o tempo todo vendo o que é que a gente é diferente, o que é que a gente discorda, né? A gente fica focado nas discordâncias. Aí ela disse, minha filha, o que nos juntou foi a necessidade. A necessidade de ter uma casa para morar. Todas nós. Eu já tinha sido despejada não sei quantas vezes, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Uma penca de menino.
E aí essa mulher vivia com uma penca de menino mudando de casa em casa. E aí, de repente, tem lá o conjunto Álvaro Gaudêncio, né? Que não estava sendo ocupado, porque não tinha infraestrutura nenhuma. E aí as pessoas disseram, ó, vamos ocupar. Eu estou dizendo de propósito ocupação, porque a gente não aceita esse conceito de invasão. A gente que defende o direito à moradia. E aí eu chamei minhas amigas, você também está sem casa? Você está sem casa? Vamos, gente. Se você olhar no mapa de Campina Grande, o bairro das Malvinas tem mais de 80 mil habitantes. Essa mulher mudou o mapa da cidade. Claro que não é ela, as mulheres. O coletivo de mulheres. E outra aula que ela me deu foi quando eles invadiram a casa do vice-governador. Só a gente estava lá, ele tinha prometido que, porque foi montado um cerco policial, né, nas Malvinas, porque as pessoas que entraram era para impedir que eles continuassem nas casas. Então montaram um cerco policial para não chegar água, não chegar comida, e quem ocupou desistir e sair. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. E aí ela disse, não, mas o governador, que era o Wilson Braga, ele tinha prometido que ia tirar o cerco policial. Vamos invadir a casa dele. E aí ele não estava, foram na casa de Zé Carlos do São Brás. E aí ela foi, mas era uma multidão de gente. E aí o pessoal, Dona Rivonice, como é que a senhora faz um negócio desse? Na casa do vice-governador invadir? Por quê? Eu não estou entendendo. Ele é meu empregado. Gente, governador é empregado da gente. Olha que mulher cidadã. Olha que aula, que não foi nem uma teoria aqui, crítica, pós-crítica, seja qual for, na universidade que me ensinou. Foi Dona Rivonice. E ela foi presa, dizendo que ela era líder. Ela disse, eu não sei o que é ser, eu não sou líder. Ela não sabia o que era ser líder. Então eu estou dando esses exemplos porque realmente essa pedagogia dos afetos eu aprendi com as pessoas mais simples. Essas pessoas que não têm teoria nenhuma. Essas pessoas que não têm título de mestre nem de doutor, mas tem uma coisa que é mais preciosa que tudo, que é o saber da experiência. O saber da experiência. Dona Rivonice é viva. Podemos trazer Dona Rivonice aqui, porque quem conhece Dona Rivonice, sim, até hoje ela está na luta, viu? Ela está na luta. E, recentemente, Dona Rivonice descobriu que os jovens que estão na associação lá do bairro das Malvinas, eles estavam destruindo o documento. Todo o arquivo da associação, eles estavam queimando. Dona Rivonice mora em João Pessoa, ela veio de João Pessoa para cá, recolheu o que restou, fotografias, jornais, e aí, como ela sabia do meu trabalho nas Malvinas, uma moradora de lá, professora Ieda, que é historiadora, ligou para mim no período da pandemia e disse, olha, professora Keila, eu estou aqui com os documentos que estavam sendo queimados, como é que a gente faz? Para salvar esses documentos. Esse logo é o historiador, como é que a gente faz? E aí foi quando a gente se reuniu e me veio a ideia de criar o Museu Digital das Malvinas. Então a gente está nessa luta, porque toda a equipe que se dispôs a montar esse museu digital até agora não montou. A gente está agora tentando criar um blog, mas a gente tem todo esse acervo, já foi digitalizado. Inclusive a gente vai colocar num blog assim, para que outras pessoas pesquisem, publiquem artigos sobre a história das Malvinas. Eu sempre estou falando da história das Malvinas, porque realmente, para mim, é uma aula de movimentos sociais. E quando a gente voltou para lá, para o bairro, que a gente foi fazer um trabalho de educação patrimonial nas escolas, foi ano passado. Eu passei um ano na escola pública lá no Virgínio da Gama e Melo, no bairro das Malvinas, que eu tenho assim uma paixão pela escola pública. Eu acho que quando eu me aposentar eu vou para a escola pública. E os jovens, eles não queriam saber dessa história. Os jovens das Malvinas. A gente levou o documentário, a gente levou a Digels Cavalcante, que foi o que criou o hino das Malvinas, levou esses antigos moradores, e eles não queriam ouvir. E aí vem a questão da falta de sentimento de pertença das novas gerações. A gente percebe que as novas gerações, principalmente aí com o avanço do fascismo, da extrema-direita, que a militância juvenil
é conservadora e se orgulha de ser conservadora. Eles se consideram militantes do conservadorismo. E aí, já finalizando minha fala, porque é muita coisa que a gente quer compartilhar, mas aí a pesquisa mais recente que eu fiz aqui em Campina Grande, foi do PIBIC, foi com o que eu chamei de Jovens Militantes do Atraso. O desenho de Campina Grande, da cidade paralela, online e offline. Por que cidade paralela? A gente sabe que tudo começou com o Brasil Paralelo. O movimento do Brasil Paralelo é um movimento de jovens, né, de militância da extrema-direita, que eu também venho estudando desde 2016, com as minhas estudantes de pedagogia, fundamentalistas cristãs, a maioria, mas eu convido para a gente pesquisar. Inclusive, gente, o Movimento Brasil Paralelo fez um documentário para desconstruir a narrativa de Maria da Penha. Não sei se vocês já assistiram. O Movimento Brasil Paralelo, eles estão contando a verdadeira história do Brasil. Eles se consideram historiadores. Então, eles pegam todos esses acontecimentos históricos oficiais que a gente desconstruiu com a história crítica. Eles estão revisitando e aí eles estão narrando a partir da perspectiva da extrema-direita. Então, tem um documentário, eu não sei se agora foi retirado, porque teve essa criminalização do movimento Red Pill, esse movimento da extrema-direita que estava contra Maria da Penha, mas eles tinham construído um documentário. No documentário, aí a gente tem que reconhecer que a luta hoje, mais do que nunca, é disputa narrativa, sim. A gente tem que ter uma capacidade de disputa narrativa com muita propriedade, com muito argumento, mas sem entrar na política do ódio, que é a grande armadilha, né? Quando a gente também cai na política do ódio. Então, nesse documentário que eu analisei com as alunas de pedagogia, eles convidam o ex-marido de Maria da Penha, que passou quase 20 anos para que esse homem fosse punido, né? Ela passou quase, teve que ir na ONU denunciar o Brasil por não punir o ex-marido. Ele vai dizer que não foi ele que agrediu, né? Que houve um assalto. E esse homem já publicou 2 livros que viraram best-seller. O ex-marido de Maria da Penha. E aí ontem, que eu estava levando as alunas para as turmas de EJA, e as 2 vezes que a gente foi conversar sobre a pedagogia antimachista, que a gente foi justamente discutir o que seria uma pedagogia antirracista e antimachista. E eu cheguei falando da pedagogia do amor, bem na perspectiva do Bell Hooks, né? O que seria esse amor? E aí eles começaram a falar, professora, depois dessa Maria da Penha, acabou-se. Foi a pior coisa que teve, foi a Maria da Penha. Porque agora que os homens estão matando as mulheres, isso na turma de EJA. Olha como eu fico numa sinuca de bico, porque eu não posso chegar, já desconstruir a fala dessas pessoas, né? Vamos abrir para o diálogo, freiriano, etc. Aí eu fui convidando para outra leitura disso, e aí a gente voltou ontem a preparar a aula e foi dizer a importância das leis. Aí eu disse, não, pelo contrário, as medidas protetivas só surgiram depois da Lei Maria da Penha. E aí ontem a gente voltou e foi falar sobre isso, né? Outra situação, eu vou encerrar agora para dizer a importância da gente ir para as escolas públicas. Ontem, a turma que ficou com a educação antirracista, elas que prepararam a sequência didática. E aí mandaram para mim, professora, a gente vai fazer um júri. Eu deixo as alunas criarem, né? Claro, a gente vai ver a questão epistemológica, ética e tudo mais. Elas montaram um júri, gente, foi muito interessante. E pegaram a situação de uma aluna na sala de aula, aí a questão do racismo, que já passou por uma situação de racismo aqui em Campina Grande. Ela estava numa loja aí no centro da cidade, olhando as coisas, como todo mundo vai e fica olhando. Nem sempre a gente quer comprar, né? Às vezes a gente prova 10 roupas e não é obrigada a comprar, imagina olhar. Ela estava olhando as coisas. E aí ela percebeu que a vendedora começou a segui-la. Constrangendo ela, como se ela fosse roubada. E para completar a situação, na hora que ela foi sair, o porteiro, o segurança disse que ela tinha que abrir a bolsa para completar. Então, o júri foi em torno disso. Tinha o advogado de defesa da loja, a gerente da loja de um lado, a vítima
o advogado da vítima e me botaram mais como juiz lá no meio da história. Mas foi tão interessante, assim, trazer uma situação, porque essas pessoas vivem isso na carne viva o tempo todo. Isso não é abstração de jeito nenhum, né? É no corpo, né? Todos os dias. E outra situação que me chamou a atenção foi aqui na universidade. Tinha umas crianças negras que estavam vindo toda noite para aqui para o UFCG sozinhas. Sozinhas. Eu encontrei ali naquela área do lanche. E aí a menina chegou na frente lá da UAT e veio me pedir dinheiro. Bem pequena, gente, eu fiquei tão chocada. Aí eu disse, você veio com quem? Ela disse, não, eu vim com meu tio. Aí eu disse, olha gente, é o seguinte, vocês são estudantes de pedagogia, né? Pois a aula vai começar agora. A gente vai ver o que é que a gente vai fazer com essas crianças. A gente não vai começar a aula e ignorar essa situação. Porque se eu sou menina de olhos azuis, branca, bem vestida, aí vocês vão ficar preocupadas porque elas estavam sozinhas. Aí porque são crianças negras, pobres, a vida dessas crianças não importa. Então a gente foi, aí eu fui procurar a menina sumiu. Aí eu achei ela estava com os jovens, rapazes ali. Aí eu perguntei, cadê seu tio? Quando eu perguntei cadê seu tio, a menina sumiu. Ela ficou com uma raiva tão grande de mim, uma revolta. Aí eu fui pedir orientação à minha sobrinha que trabalha no Conselho Tutelar. Ela disse, não, tia, que ele liga para o Conselho Tutelar. Olha, enquanto eu e as alunas, enquanto a gente não tentou resolver essa situação, que foi difícil. Foi difícil porque o próprio conselheiro lá disse, não, mas você está com a criança aí? Se não tiver com a criança aí, a gente não tem como ir. Mas o que eu quero dizer é que está tão naturalizado a gente hierarquizar as vidas. Está tão naturalizado a gente dizer quem vale a pena, quem não vale a pena, quem merece ser ouvido, quem não merece ser ouvido. Porque a gente faz isso, a gente é cheio de preconceito, a gente é autoritário. Então não adianta a gente estar aqui discutindo o tempo todo teorias e teorias sobre as diferenças, a diversidade, se no nosso cotidiano a gente tem esse olhar, né? Esse olhar que menoriza o outro. Quem é que eu menorizo? Eu digo sempre às minhas alunas, liste todos os seus preconceitos, que eu listo os meus. Eu sou cheia de preconceitos. Se eu fui construída numa sociedade patriarcal, extremamente preconceituosa, claro que eu sou cheia de preconceito. Claro que eu sou misógina. Claro que eu sou racista, machista. Então, eu acredito, e assim, já louvando o GT, esse GT ele é fundamental, eu concordo com você, é um dos mais importantes realmente. E a gente precisa começar a trabalhar isso não só no discurso, né? Mas na nossa forma de olhar as pessoas, na forma de ouvir ou não ouvir as pessoas, quem eu ouço, quem eu não ouço. Não é fácil essa escuta sensível, porque a gente é extremamente arrogante, autoritário. Mas, nesse momento, eu estou muito inspirada em Bell Hooks. Quando eu li Bell Hooks, eu me identifiquei tanto com as escritas dela. Estudo sobre o amor, ensinando a transgredir. Ela foi estudante de Paulo Freire, né? E ela conta no livro Ensinando a Transgredir. Ela disse, eu fui estudar com Paulo Freire, eu fui lá conferir mesmo se ele era aquilo. Se ele era aquilo que ele dizia, né? E aí ela disse, não, realmente Paulo Freire era um homem extremamente justo, acolhedor, mas era machista. Eu questionei, sua trajetória foi machista. Ele disse, realmente eu fui machista. Então eu acho que é isso, né, gente? Estamos aqui para nos rever o tempo todo e agradeço a oportunidade. Me organizar aqui, né, gente? Quem fica por último já sabe. Vai participar do E quem cochilar, porque eu sou a última, também vai ver, é passar vergonha. Logo, já Cochilar contigo é difícil. Você vai usar o show? olha quem fala, que o cabelo fica assim, pega lá. Gente, maravilhosas. Exiba seus brincos, né? Sabe? Vixe Maria, gente, pode tirar foto. E eu faço também, viu? Depois tá para vender. Aguardando ansiosamente. Eu adoro, né? Linda. Eu, na realidade, fiz um pequeno PowerPoint, mas eu não quero colocar. Não, vou dar uma. Mas se quiser, fala.
Não, porque eu escutei muitas coisas e aí é bom a gente fazer. E eu vou ficar nos falatórios, tá? Primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eita, Acorda, pô. acorda, povo. Bem, sou uma mulher indígena, uma mulher autodeclarada indígena, Taraiú, do sertão da Paraíba, com muita honra. Sou uma mulher de cabelos longos, pretos, franjinha, né? E estou com grandes brincos das mulheres Guajajara, do Maranhão, tudo presenteado, né? Mulheres também Guajajara, no Maranhão. E muito feliz de poder estar aqui nesse círculo de palavras. Eu vou falar num formato em que os povos indígenas, mesmo aqueles que estão no contexto de universidade, não querem chamar mais mesa. Eles denominaram nos nossos congressos círculo de palavras. E aí eu vou explicar ao final por que círculo de palavras, né? E muito feliz com o tema, né? Políticas de classe, etnia, gênero, diversidade sexual e a criação do GT da própria ANDES. E por que a importância desse momento para todos nós? Porque é um momento, sim, como diz a Keila e os demais parceiros, né, que vieram antes de mim, é um momento de a gente refletir uma frase assim: é a ausência de uma presença ou a presença de uma ausência? Quando se pensa raça, etnias, né, orientações sexuais, gêneros, mulheres, a gente sempre tem que refletir na nossa construção educacional, porque aqui temos seres humanos os mais diferentes possíveis, com historicidades as mais diferentes possíveis, com sensibilidades e marcas, né, as mais diferentes, com um vínculo identitário e racial as mais diferentes, nem melhores nem piores, alteridades, diferenças. É isso que deveria realmente existir dentro de uma proposta de universidade. Mas, infelizmente, a gente que trabalha com História da Educação, fui professora 8 anos do curso de Pedagogia e ministrava História da Educação do Brasil e de geral, que entra muito afeito na visão eurocêntrica de História da Educação, a universidade ela se cria no roteiro de um mundo, principalmente de base, desde mesmo o medievo até chegar nessa ideia de modernidade, colonialidade, do saber, do poder e do ter. Um universalismo que não existe. É um universalismo a partir de um espelho. Quem é esse espelho? Ele é eurocentrado, ele é colonialidade, foi colonialista, tornou-se colonialidade, e na realidade as epistemologias seguiram também nessa frente eurocentrada. Como se a diversidade da humanidade, na ideia de mundo global, não pudesse ter uma diversidade também, na perspectiva até mesmo de pensar classes, em termos de conhecimento, em termos de ciência. Porque para a gente o que é ciência é aquilo que nos é dado desde a eternidade de uma educação escolar. Só a ciência onde há a mão da modernidade, onde há a mão da eurocentricidade. Mesmo que esses teóricos venham, por exemplo, da dita América do Norte, Inglaterra, Europa, etc. Porque nós, América Latina, não construímos epistemes, nem mesmo para pensar classe. Ora, vamos pensar no Brasil quem é, vamos pensar a Paraíba, vamos pensar o UFCG, quem somos? Extremamente complexa e diversa, né? Então essas memórias, como diz Ailton Krenak, de rever e repensar e sair das nossas formas cômodas, de que aprendemos, até no campo da história da antropologia, que só se faz história da antropologia,
teorias e metodologias que também se baseiam naquilo que nos é dado da frente, né, daqueles que significam do mapa do norte do mundo global. Então, pensar essas memórias, trazermos esse empoderamento desses temas como hoje, é sim irmos contra toda forma de astúcias dos chamados indivíduos da mercadoria. E quiçá, eu, Jussiene, você que está olhando para mim, nunca imaginaram que você também pode estar fazendo parte dos indivíduos da mercadoria. Tá? Quando você não abre para os teus alunos em sala de aula e não observa como pessoas com alteridades, apenas como um bloco monolítico, e que você vomita sua arrogância epistemológica e não permite que eles tragam as suas próprias pedagogias da vida pela vida e para a vida, a partir também das mulheres, das vós, das anciões que têm sua base étnica diversa nesse país, e que você não permite que esses conhecimentos seja de forma interétnica com aquilo que você muitas vezes traz como pronto para a sala de aula. Não é? Então, primeiramente, eu só gostaria de lembrar que eu estou falando de um lugar, de um país que tem 391 povos indígenas, etnias diferentes. Eu estou falando de um lugar de que nós temos no país 295 línguas indígenas. Senhores linguistas, senhoras pedagogas, senhoras historiadoras, ou etnohistoriadoras. Quando eu falo língua, eu falo sociedade, de organização política diferente da sua. A organização de cada povo desses 295, 391 povos indígenas, vocês pensaram que não há uma única organização social de Estado, de relações de gênero? Que cada sociedade dessa tem sua própria organização, inclusive na forma como pensa o lugar da mulher e do homem, na ideia de economia, na ideia de produção, na ideia de acumulação e classe. O que cabe para essa diversidade indígena quando se pensa em classes? É muito cômodo. O nosso sindicato nacional, que eu sempre fui, eu tenho 33 anos de docência. 15 anos no Tocantins, trabalhei com 7 povos indígenas. Mas honro em dizer que ajudei a criar um núcleo de estudo de assuntos afro-brasileiros e um núcleo de estudo de assuntos indígenas no Tocantins. Quando a gente chegou lá, meu primeiro livro é a Escravização Negra no Tocantins colonial. Diziam que só tinham 4 comunidades quilombolas. A luta foi tão grande nos 15 anos, quando eu saí, temos 34 reconhecidas. Isso significa também muita perseguição. Porque lá é o lugar dos grandes latifúndios, do trabalho escravo, das relações compulsórias. E não foram poucos, eu andei o estado do Tocantins inteiro. 7 povos indígenas, vocês não têm ideia o que é trazer a onda de Genebra para mostrar que os povos javaé estavam com seu corpo javaé contaminado com metais pesados da plantadores de soja, que queriam que eles se afastassem, porque o cerrado, Tocantins é cerrado, não planta, não se dá tudo que planta, a não ser as margens dos córregos e rios. E nós conseguimos trazer a amostra, trazer todos os representantes indígenas, trazer 4 membros de Genebra, né, em 2004, e comprovamos a poluição através do primeiro curso de engenharia ambiental no Brasil, que foi no Tocantins. E significou ameaça de morte, perseguição terrível, não é? Mas uma coisa nós fizemos, já naquela época, que ainda não havia a Lei 11.645. Eu era consultora do movimento negro, e nós conseguimos formar grandes grupos para que, no mês da consciência negra, mas também no mês da consciência indígena, nós nos juntássemos e fôssemos às escolas do interior do Tocantins, que não tem estrada nessa época. Eu cheguei em Tocantins, no estado recém-criado, não é? E aí é muito interessante porque você transitar por essas duas lutas, você percebe
que a questão de ser antirracista não é, e não deve ser, como disseram minhas companheiras anteriormente, ser algo falacioso, algo de palavras. Mas o quão realmente você está disposto, quem está aqui, a ser antirracista, a combater o racismo, não é? Em todas as suas frentes. Porque tanto populações negras como indígenas, tanto Jussiene como luta com os movimentos, assim como minhas produções e publicações e orientações nesses 33 anos, orientei inúmeras dissertações sobre comunidades quilombolas, orientei vários trabalhos sobre escravização negra, sobre história indígena no Brasil, sou do programa de pós-graduação em História da UFCG com muito carinho, muita honra com minhas parceiras, como sou também do programa de educação da UFT, saí de lá, mas a minha vinculação de pensar a educação diferenciada, intercultural, não deixou Jussiene também nas práticas de tentativa de ser um ser humano melhor. Portanto, eu acho que o objetivo geral desse GT, de nós estarmos aqui, é realmente procurarmos compreender essas práticas antirracistas, o respeito à diversidade, ao pluralismo étnico-racial, né? Construindo essa respeitabilidade numa busca de uma humanidade com alteridade, com diversidade. Eu lembro que em 2023, a Procuradoria-Geral do Trabalho, do Ministério da Justiça, me convidou para ser consultora e fiquei em Brasília à disposição deles, ajudei a construir a cartilha antirracista. E uma coisa que me chamou a atenção, por que eles me convidaram? E mais alguns colegas. Porque a Procuradoria-Geral do Trabalho e o Ministério Público Federal do Trabalho são pessoas elitizadas extremamente racistas, lidando com batidas de trabalho escravo, viu? Então, olha só, foi preciso essa pedagogização dentro da Procuradoria-Geral do Trabalho, com os técnicos, com os próprios procuradores que cursavam. Eu também ministrei, fiz parte do curso do Ministério Público Federal para trabalhar a ideia sobre as questões étnico-raciais, especialmente indígenas. Para entender que o Brasil, na sua formatação educacional, desde o básico à universidade, são lugares extremamente de exclusão. Exclusão de histórias, de memórias, de epistemes, que nos tornam elites pensantes extremamente preconceituosos, excludentes, arrogantes e elitistas. Portanto, a percepção da diferença como um constante processo de criação, atividade, movimento, fluxo da vida, facilita o processo de lidarmos, interagirmos, relacionarmos, dialogarmos com os outros, com as pessoas, seus corpos na sua diversidade, na sua alteridade, em qualquer dimensão social. Essa mesma percepção nos coloca perante o desafio de lidarmos com o nosso conservadorismo, nossos próprios limites, nossas contradições, ambivalências, preconceitos, racismo, machismo, elitismo, que é realmente nossa complexidade. Mas e o outro? E o diferente? E o pluri? E o inter? E o multi? Portanto, é um compromisso, não na feitura apenas da escrita, da publicação de artigos para o Lattes, mas é um compromisso que deve ser da ação e do respeito à alteridade, inclusive dentro do sindicato. Respeito às mulheres. Achar que só os homens têm o poder e a sua ambígua misoginia de achar que tem que colocar as mulheres no lugar dela na hora que elas estão falando. Não respeitam o contraditório, né? E nós percebemos isso nas relações na universidade. 17 anos que eu estou na UFCG. Quantas vezes me deparei com a forma de ser respeitosa? Primeiro, por ser uma mulher declarada indígena e vir sempre das aldeias indígenas e ter escutado o professor doutor, não vou nem dizer a área para não ficar muito próximo, dizer, já viu uma frase que índio bom é índio morto? Quando começamos a licenciatura intercultural indígena, junto com a parceira Messia da antropologia. Eu fiquei tão... Eu sou mulher briguenta, eu sou mulher que nasci no Zé Pinheiro. Eu sou mulher que passei fome até os 16 anos. Ser pobre não tem o que comer. E eu não tinha com minha mãe o que comer.
né? Sou uma mulher que fui abusada sexualmente aos 8, num lugar extremamente pobre, porque a pobreza, a questão de classe, reverbera justamente na exploração mais ainda dos corpos femininos. Tá? Eu morava numa casa que chovia, saía arrancando aqueles bichos no outro dia nas pernas, porque a casa era uma tapera. Comer, manhã não comia e desmaiava, porque os filhos tinham que comer. Entende? Zé Pinheiro é um mundo com uma cidade como a Malvina, mas tem lugares mais perfeitos ainda em Zé Pinheiro. Eu fui desse lugar. Mas com 16 anos, fui trabalhar na Baixinha. Uma visão de uma igreja que valeu a pena para mim naquela época. Quero entender que ainda tinha gente mais pobre do que eu, que fazia cocô e enterrava o cocô dentro do quarto, porque não tinha uma latrina e a gente tinha que dizer que aquilo não era vontade de Deus. Tinha que ter um movimento político para eles terem as latrinas. E hoje você vai na Baixinha e eles têm as latrinas. Eu tinha 16 anos, 17, 18, 19, 20, 21, quando fui para o Tocantins. Depois participei das ocupações do Movimento Sem Terra, aqui em Campina Grande, quando ficaram vários meses na Praça da Bandeira. E fiz questão de ir para as ocupações. Porque lá também, quando esse movimento Sem Terra, da década de 90, 80, 90, aqui na Praça da Bandeira, eram filhas, netas de mulheres indígenas Cariri, que foram expulsas das suas terras. E minha monografia foi sobre essas lutas e coordenada por mulheres. O outro é o meu eu, ampliado no local e no mundo. Então, nós, povos indígenas, além de todo o racismo estrutural, falado tão maravilhosamente, eu sempre gosto muito de escutar meu querido companheiro de luta, nós já fomos para várias escolas aqui nos bairros de Zé Pinheiro, né, em outros anos idos. Mas nós temos um outro conceito que muitos desconhecem, que é o racismo ambiental. O racismo dos povos indígenas no Brasil, eu estou falando aqui com vocês que eu sou da Associação do Movimento dos Povos Indígenas no Brasil e sou da UNIMA. Nós criamos a Associação Nacional das Indígenas Mulheres. A gente não fala mulheres indígenas, indígenas mulheres. Porque a luta é muito, muito mais além do que a questão de mulher, de gênero, etc. Muito também pela luta do território, né? Então, nós temos algo que eu falei agora na Cúpula dos Povos, fui convidada pela Universidade Federal do Pará, que abrigou a Cúpula dos Povos. Mais de 20 mil indígenas do mundo inteiro estavam lá no ambiente da Federal do Pará, porque não só existe indígena na Biaiala, que tem uma chamada de América, né? Existe povos indígenas no mundo inteiro. Então eu fui falar na Cúpula dos Povos e fiz questão também de dizer que a questão da COP30 é muito bonito, são conceitos e palavras que muitos desconhecem, como desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, mas tudo não deixa de ser realmente algo que se constrói a partir dos indivíduos da mercadoria. Então, o racismo ambiental, ele foi criado pelo Benjamin Chaves e ele fez questão de descrever, além de todo o preconceito contra o ser étnico das relações étnico-raciais, existe aquilo que a gente chama de desigualdade na distribuição dos problemas ambientais e seus impactos sobre esses grupos raciais e racializados e etnicamente marginalizados. E a Keira falou muito bem, né, e o meu companheiro anteriormente, de que se a gente olhar para Zé Pinheiro, meu território, nós temos a casa até hoje lá, tá? Se você observar bem, mais de 90% são as pessoas da periferia de Zé Pinheiro, são pessoas negras, ou são pessoas de ascendência indígenas. E se você for na Malvina e outros bairros tantos, você sabe muito bem disso. E que são essas pessoas que sofrem racismo ambiental, porque são elas que não têm minimamente estrutura sanitária. Eu estou dizendo porque eu trabalhei 4 anos na Baixinha, as pessoas não podiam fazer cocô.
tinha que enterrar no quarto, porque ninguém podia jogar fora, que as casas melhores, mas quando chovia, os cocôs boiavam. E Juscelino pegou uma verme chamada Jeca Tatu, que já achava que já tinha extinto na ditadura, por conta desses cocôs. E a maioria da senhorinha que ia para as nossas reuniões, que dizia, isso não é a vontade de Deus, vamos nos reunir. Ela dizia, filha, eu estou com tanta fome. Que foi, vovó? Eu fui ali no lixo, peguei um pouquinho de café, um pedaço de rapadura que eu tinha e só comi isso hoje. Então a gente começou a perceber, uma senhora de quase 80 anos, a gente está conscientizando para que haja uma luta política ali, mas ela não tem mais direito nenhum naquele momento e nem força. O que a gente começou a fazer? Para essas pessoas a gente começou a angariar feiras dentro da baixinha, né? Então, além de toda a exclusão nas relações dentro da universidade, dentro do sindicato, nós ainda sofremos o chamado racismo ambiental. Os povos indígenas no Brasil perderam mais de 80% dos seus territórios. Guarani Kaiowá, que eu sou do Grupo Nacional de Direitos Indígenas, que chega para mim, vocês não queiram saber. Eles estão vivendo nas BRs de Mato Grosso, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e quando eles tentam reocupar novamente o seu território, eles matam uma criança de 4 anos esquartejada e distribuem o corpo em todos os lugares para que as pessoas se assustem e saiam. Ou então, o pentecostalismo, o tipo de protestantismo pentecostal estão adentrando os Guarani Kaiowá. E recente, o ano passado, eu passei uma semana sem dormir, mandaram para a gente uma casa de reza completamente queimada, com o rezador, o casal e a rezadora, de quase 80 anos, o corpo ainda carbonizando. E quem fez isso? Infelizmente, os convertidos. Né? Isso acontece na Paraíba. Nós temos mais de 30 mil indivíduos indígenas na Paraíba, no último IBGE. Nós temos dos maiores números de povos indígenas no Brasil na Paraíba. Nós temos os potiguaras, os tabajaras, os tapuia cariri, os tapuia tarariu, que estão na retomada aqui no Cariri paraibano, os tarariu do sertão, que eu vinculo ao meu povo, que estão na retomada. E mais de 90 povos indígenas moram na Paraíba, e vocês não sabiam. Porque são de processos de migração, de sobrevivência de outros lugares. E de outros estados aqui nordestinos. E são esses que ainda estão sem território, que sofrem quando vão para as escolas, e as escolas não conseguem, nem os professores, como a nossa formação para a educação é extremamente importante. O professor não sabe lidar com essa diferença. Né? As universidades também não sabem, os doutores precisam de capacitações. Vamos ampliar para os doutores da UFCG, querida. O negócio está difícil. O racismo ambiental é, portanto, uma questão de justiça social. É uma questão de justiça epistêmica. É uma luta contra a colonialidade do poder, do ser e do ter. E aí eu tenho um livro do Cabra da Peste que eu venho lendo e que eu apresentei também lá na minha fala na Cúpula dos Povos, na COP30. Eu fui da Zona Green, né? O azul são os chiques, embaixadores, empresários e tal. O Cabra é o Marco Ferdinando, ele é um intelectual negro da Martinica, caribenho, e ele grita ao mundo intelectual, às epistemologias, principalmente do Sul, para que observemos a proposta da intersecção de lutas. O Ferdinando argumenta que a exploração humana, através do colonialismo, escravidão e racismo, e principalmente também a negação do feminino, das mulheres, e a exploração da natureza, caminham lado a lado e são dissociáveis. As teorias ecologistas tradicionais, eles dizem, muitas vezes falham ao desconsiderar o legado do colonialismo, enquanto os movimentos sociais e antirracistas, por vezes, negligenciam a questão ambiental, o que para ele enfraquece ambas as causas. E ele
faz uma crítica ao habitat colonial da terra. Ele desafia a lógica de um ambientalismo eurocêntrico e distante dos corpos e saberes dos povos subalternizados durante tanto tempo, que foram diretamente afetados pela colonização e pela industrialização predatória dentro da memória do capitalismo. Ferdinando propõe uma ecologização da colonial da justiça também, onde a preservação, a ideia de respeito ao meio ambiente se dê através também da justiça social e racial. São buscadas simultaneamente também na questão das relações de gênero, como parte do mesmo processo do que a gente chama de contra-colonização, Negro Bispo, decolonização, Quijano, né? Bem viver, Quechua, ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak. Então, que busquemos essa pedagogia decolonial, essa educação antirracista, intercultural, não digo no Brasil, mas aqui pertinho de nós, aqui no nosso sindicato, aqui na nossa casa, aqui nas nossas relações, para que efetivamente a coisa não fique só um foco bonito, um evento lindo, mas que a gente quebre os caniços rachados de toda forma de exclusão. Tá bom? Obrigada. Sai, né? Agora a gente vai mudar o ritual. Eita, moleque, que eu tava com a sede da moringa. Também Agora, aguenta os pulmões. Tá estragado. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena alteração no ritual, porque não vai dar tempo de ter debate aqui, porque a cantora já está esperando faz uma hora. Então, Minha gente, é sexta-feira, pelo amor. então a gente faz assim, a gente vai para os debates se encontrando e falando. A gente acabou não conseguindo ter o debate aqui, lastimavelmente. Mas assim, também a gente não pode ficar deixando a cantora lá sem iniciar. Eu quero cantoria. Pois vamos para a cantoria. Então, assim, de todo modo, a gente iniciou. Não vamos também ficar tensos, que a gente vai chamar mais vezes para o debate desse grupo, né? Vamos aproveitar agora a parte de comes, bebes, som, né? Que faz parte também. Eu nem vim de carro, eu vim de Uber. Ótimo, quem veio de Uber acertou. Puxa linda. Obrigada por estarem aqui ouvindo o debate que não foi debate, mas não fala. A gente estava no debate tomando uma cerveja de 5, né? Para quem é acostumado com o chopp de 5, vamos ter o chopp de 5 lá fora, Dani e Trovão cantando, né? Então vamos para outra área. Eu sabia que é uma foto de vocês. Ah, uma foto. O pessoal da mesa, por favor, Valber. Mas você sabe que ele vai ter mais Manu, Valber, Jussi. Queira na mesa, por favor, para a foto. Pessoal, a foto. A foto, Valber. Depois pode fazer foto também do grupo todo. Sônia e Joana, deixa o Valber vir fazer uma foto. Olha a foto. Olha, quadrinho aqui mais bem, por favor. Aqui? Mais um meio. Esse é o meu. Peraí, deixa eu me ajeitar, que eu sou mulher ajeitada. É legal que vai ter acesso a essa foto para eu botar nos meus 10 mil seguidores. Mais uma. Vamos mudar a posição, vai ter mais uma foto. Ei, vai botar o homem no meio? Bota sapatão no meio. Bota sapatão no meio. Vamos no meio, não, vamos atrás, né? Ok?